Há algo mágico em ouvir histórias de pessoas que, contra todas as probabilidades, continuaram acreditando nos seus sonhos. Elas são como faróis em noites escuras, iluminando caminhos que pareciam impossíveis e provando que o impossível só existe para quem desiste. Essas histórias não são apenas sobre conquistas. Elas são sobre persistência, coragem e a capacidade de enxergar beleza mesmo nas tempestades mais violentas. São narrativas que nos lembram que, por mais difícil que seja o presente, o futuro ainda está em branco, pronto para ser escrito com tinta dourada da esperança. Imagine uma garotinha crescendo em um bairro pobre, onde oportunidades eram tão raras quanto estrelas visíveis durante o dia. Seu pai trabalhava dobrado para colocar comida na mesa e sua mãe passava horas costurando para complementar a renda da família. Apesar das dificuldades, aquela menina tinha um sonho. Queria ser médica. Não era um desejo passageiro, mas uma chama ardente dentro dela, alimentada pela ideia de poder ajudar os outros e mudar vidas. No entanto, muitas vezes, esse sonho parecia distante demais para ser alcançado. As notas na escola nem sempre eram boas. Os livros didáticos eram velhos e rasgados. E alguns professores até sugeriram que ela deveria pensar em algo mais realista. Mas aquela garota nunca deixou que essas vozes apagassem sua luz interior. Ela estudava à luz de velas quando faltava energia elétrica, ia à biblioteca pública todos os dias depois da aula e pedia ajuda aos poucos adultos ao seu redor que acreditavam nela. Anos depois, essa garota se formou em medicina e hoje é responsável por salvar centenas de vidas. Sua história prova que, mesmo diante das circunstâncias mais adversas, sonhar alto pode transformar não apenas a vida de quem sonha, mas também a de inúmeras outras pessoas. Agora, pense em um jovem que cresceu em uma cidade pequena, onde todos pareciam seguir o mesmo roteiro: terminar o ensino médio, arrumar um emprego local e casar-se cedo. Ele, no entanto, sentia um chamado diferente. Desde criança, amava música e passava horas tentando tocar violão, mesmo sem ter dinheiro para pagar aulas. Muitos diziam que ele estava perdendo tempo, que ninguém conseguia viver de arte naquela região. Mas ele não desistiu. Trabalhou em bicos durante o dia e compôs músicas à noite. Enviou suas canções para gravadoras, enfrentando inúmeras rejeições. Cada não poderia ter sido suficiente para fazê-lo desistir, mas ele via cada recusa como um sinal de que precisava melhorar, evoluir. Até que certo dia, uma produtora respondeu positivamente. Hoje, esse jovem é conhecido internacionalmente, tocando em grandes palcos e inspirando milhares de pessoas com sua história. Ele costuma dizer que o segredo do sucesso não foi o talento, mas a determinação de continuar sonhando, mesmo quando o mundo inteiro parecia duvidar dele. Esses exemplos podem soar como exceções, mas a verdade é que histórias assim acontecem todos os dias, ao redor do mundo. Talvez você conheça alguém assim, ou talvez você próprio seja essa pessoa. O que torna essas trajetórias tão especiais não é apenas o resultado final, mas o processo. É a maneira como essas pessoas enfrentaram o medo, lidaram com o fracasso e mantiveram viva a chama da esperança, mesmo quando tudo parecia conspirar contra elas. Elas nos mostram que sonhar não é apenas imaginar um futuro melhor, é agir, mesmo quando o caminho parece incerto. Uma dessas histórias envolve um homem que perdeu tudo. Sim, tudo. Após anos construindo uma carreira bem-sucedida como empresário, ele viu sua empresa falir, sua casa ser tomada pelo banco e sua reputação ser arrastada pela lama. Para muitos, aquilo seria o fim. Ele poderia ter se entregado ao desespero, culpando o destino ou a si mesmo. Mas em vez disso, decidiu que sua história ainda não havia terminado. Começou do zero, vendendo produtos artesanais em feiras locais. Dormia no sofá de amigos, economizava cada centavo e usava o pouco que tinha para investir em novas ideias. Aos poucos, sua dedicação começou a dar frutos. Ele fundou outra empresa, dessa vez baseada em valores que antes havia negligenciado: sustentabilidade, ética e comunidade. Anos depois, sua marca era reconhecida globalmente, e ele frequentemente compartilhava sua jornada para lembrar as pessoas que, por mais que a vida nos derrube, sempre há uma chance de recomeçar. O fracasso, ele diz, não define quem você é. Define apenas onde você está agora. Outra história emocionante é a de uma mulher que, após perder a visão em um acidente,
encontrou uma nova maneira de ver o mundo. Antes do incidente, ela era fotógrafa, apaixonada por capturar momentos e paisagens. Quando ficou cega, achou que sua vida havia acabado. Como poderia continuar fotografando sem enxergar? Foi então que ela percebeu que, embora seus olhos físicos não funcionassem mais, sua mente e coração ainda podiam criar imagens. Ela começou a usar câmeras adaptadas, com tecnologia assistiva e a orientar modelos e cenários com base em descrições detalhadas. Suas fotos ganharam exposições internacionais, e ela se tornou uma defensora dos direitos das pessoas com deficiência. Sua mensagem é clara. Nossas limitações não precisam definir nossas possibilidades. Com criatividade e perseverança, podemos reinventar nossa forma de sonhar. Talvez uma das lições mais importantes dessas histórias seja que os sonhos não precisam ser grandiosos para serem significativos. Às vezes, o maior impacto vem de sonhos simples, como o de uma mãe solteira que lutou para garantir uma vida digna para seus filhos. Ela trabalhava em 3 empregos diferentes, dormia poucas horas por noite e ainda encontrava tempo para ler histórias para as crianças antes de dormir. Seu sonho era modesto: ver seus filhos felizes e educados. Eles cresceram, se tornaram profissionais bem-sucedidos, e ao olharem para trás, perceberam que o maior legado que receberam não foi material, mas emocional. Era a certeza de que, independentemente das dificuldades, havia alguém que jamais desistiria deles. Esse tipo de sonho silencioso, realizado em sacrifício e amor, é tão poderoso quanto qualquer outro. Mas aqui está a verdade. Sonhar sozinho é difícil. Todos nós precisamos de apoio, incentivo e, às vezes, apenas de alguém que acredite em nós quando nossa própria fé vacila. Quantas dessas histórias incluem mentores, amigos ou familiares que estenderam a mão em momentos cruciais? Pessoas que disseram: "Você consegue", quando tudo parecia impossível. Isso nos lembra que, enquanto lutamos pelos nossos próprios sonhos, também devemos ser esse suporte para os outros. Um simples gesto de encorajamento pode fazer toda a diferença na vida de alguém que está prestes a desistir. Além disso, essas histórias nos ensinam que sonhar não significa ignorar a realidade. Ao contrário, sonhar exige que enfrentemos nossas circunstâncias de frente, aceitemos nossas limitações e encontremos maneiras de superá-las. Não adianta desejar algo sem estar disposto a trabalhar por isso. Sonhar é o primeiro passo, mas o segundo, terceiro e todos os subsequentes envolvem ação. É levantar cedo, estudar mais, praticar incansavelmente, pedir ajuda quando necessário e aprender com os erros. É entender que o caminho para realizar um sonho é feito de quedas e recomeços, e que cada tropeço é uma oportunidade de crescimento. E sabe o que mais impressiona nessas histórias? A resiliência. A capacidade de continuar avançando, mesmo quando o peso parece insuportável. Resiliência não significa não sentir dor ou frustração. Significa sentir tudo isso e, ainda assim, decidir seguir em frente. Significa chorar à noite e acordar de manhã com a mesma determinação de antes. Significa transformar o sofrimento em combustível para o progresso. As pessoas que nunca param de sonhar sabem que o fracasso não é o oposto do sucesso. É parte do processo. Outro aspecto fascinante dessas histórias é que elas nos lembram que os sonhos mudam com o tempo. Nem sempre realizamos exatamente aquilo que imaginamos no início. Às vezes, o universo nos conduz para caminhos diferentes, e isso não é ruim. Na verdade, pode ser uma bênção disfarçada. Um escritor que sonhava em publicar romances pode descobrir sua verdadeira paixão escrevendo poesia. Um atleta que almejava competir em nível olímpico pode encontrar propósito treinando a próxima geração de campeões. O importante não é chegar exatamente ao destino planejado, mas aproveitar a jornada e abraçar as surpresas que ela traz. Essas histórias também nos ensinam sobre gratidão. Muitas das pessoas que realizaram seus sonhos olham para trás e percebem quantas coisas deram errado antes de darem certo. Elas valorizam cada obstáculo superado, cada mão estendida, cada momento de aprendizado. Porque no final, são essas experiências que moldam quem somos e nos preparam para o sucesso. Sem os desafios, os triunfos não teriam o mesmo sabor. Por fim, essas narrativas nos lembram que sonhar não é egoísmo. Ao contrário, é um ato de generosidade.
Quando você vive uma vida inspirada pelos seus sonhos, você inspira outras pessoas a fazerem o mesmo. Sua coragem motiva os outros a saírem da zona de conforto. Suas conquistas provam que o impossível pode ser possível. E sua felicidade contagia aqueles ao seu redor, criando um ciclo positivo de transformação. Você nunca sabe quem está observando sua jornada e se sentindo encorajado a começar a sua própria.